Bom dia a todos. Inicialmente, muito obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, receber o alimento espiritual diário através da possibilidade de estudo de mais um trecho desse manual de vida, que é o Evangelho de Jesus. Hoje, nós estaremos reunidos, ainda que virtualmente, para refletirmos sobre a oração do horto. E é fantástico as novas descobertas que fazemos cada vez que a gente relê esse trecho da passagem de Cristo pela Terra. Apesar de eu estar já com 58 anos e ter lido a Bíblia completa já 2 vezes, principalmente durante a infância, adolescência e minha juventude, período em que eu estudava para ser padre, por vontade de minha mãe, confesso que eu ainda não havia garimpado o diamante ou as pedras preciosas que se encontram nesta passagem. O que só nos revela que realmente a Bíblia, notadamente as palavras de Jesus, dos seus seguidores e daquelas entidades superiores e amigas que puderam vivenciar a passagem do Cristo pela nossa terra, são de fundamental importância para a nossa evolução. Por isso, creio que todo cristão, ou todo espírita, há de ser sempre um admirador do Mestre. Deve estudar as suas palavras, a sua moral, a sua lei, os seus sacrifícios, a sua abnegação, o seu amor, a sua prudência e, sobretudo, a sua elevadíssima missão. Já que ela contém os pontos essenciais, que são de importância capital para o curso de nossa existência terrena. Quando Jesus viveu um momento de sua entrega, ele foi para uma vigília de oração lá no Horto das Oliveiras. É esse contexto que nós iremos narrar hoje, né? De acordo com os 4 evangelistas canônicos, imediatamente após a última ceia, Jesus deu um passeio para orar. E a fala dele aos discípulos foi: vigiai e orai comigo, para não cairdes em tentação. E qual seria a maior tentação de que o ser humano poderia ter? Penso que seja a tentação de, justamente no momento em que a fé pede a entrega da vida, abandonarmos Jesus. Penso que essa seja a tentação que ele queria que os discípulos superassem. Então, o orai e vigiai com Jesus é para não termos a tentação de abandoná-lo, de deixar sua mensagem de lado e da radicalidade que o amor de Jesus nos pede. A vigia, por outro lado, também serve para me preparar ou para nos preparar para algo que eu tenha certeza que vai acontecer. Isso porque ninguém vigia na dúvida. Vemos no trecho de hoje que quando chegou o momento do Calvário, pouquíssimos olharam para Jesus. Eu fico imaginando como Jesus, queria que o olhar dos discípulos estivesse permanecido até o fim. Mas só João ficou. O resto sumiu. Os evangelhos de Mateus e Marcos identificam este lugar de oração com o nome de Getsemane. Jesus estava acompanhado por 3 apóstolos: Pedro, João
e Tiago, a quem ele pediu para ficar acordado e orar. Ele se afastou a poucos passos deles, onde Jesus sente uma tristeza e uma angústia avassaladoras. E Jesus disse: meu Pai, se for possível, deixe este cálice passar por mim. No entanto, seja como você, não eu quero que seja. Então, um pouco depois, Jesus, disse: se este cálice não pode passar, mas eu devo beber, faça-se a tua vontade. Ele disse essa oração 3 vezes, verificando os 3 apóstolos em cada uma das vezes e encontrando-os sempre adormecidos. E quando encontrava adormecidos, Jesus dizia: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Vamos colocar essas palavras em um outro possível contexto. Durante todo o ministério de Jesus, quando as multidões o pressionavam, quando milhares precisavam ser alimentados, quando Jesus, estava discernindo os seus próximos passos, Jesus orava. E quando os discípulos lhe perguntaram como orar, Jesus os ensinou a orar. E quando os soldados que seriam responsáveis pela sua morte estavam chegando, e até mesmo seus amigos mais próximos estavam exaustos demais para ficar de olho nele, Jesus orou ali, no jardim do Getsemane, sozinho. Quando a morte física se aproximava e seus amigos estavam próximos, mais distantes, Jesus orou. Então, o orai e vigiai nos propõe também nos concentrarmos na certeza daquilo que vem. A oração é a luz de Deus que vem iluminar alguma realidade da nossa vida que talvez passasse desapercebida. E o vigiai nos coloca em atenção naquilo que o Senhor quer que o nosso coração seja capaz de enxergarmos para amar. O estudo do sofrimento e da resignação do Senhor também poderá nos servir para um processo de indução à nossa própria resignação. A aprendermos a sofrer as nossas dores sem nos queixarmos, a suportarmos as grandes provas com um ânimo sereno. Isso fará que procedamos como verdadeiros cristãos ou verdadeiros espíritas, como queiram usar esta ou aquela denominação. E não somente aprendemos intelectualmente a tirar proveito dessa passagem da vida do Cristo, mas ainda, se conseguirmos unir ao estudo desses momentos do horto o amor a Deus, a admiração e a súplica, poderemos nos identificar com Ele, Jesus. E também podemos receber grande proteção do alto. E às vezes, por que não, até mesmo a influência dele, Jesus, de uma maneira mais direta àquilo que estamos falando em nossa oração. Voltando ao trecho, cada evangelho canônico, cada evangelista canônico, oferece um relato ligeiramente diferente em relação aos detalhes narrativos sobre os momentos do horto. Mateus, no capítulo 26,
Lucas, no capítulo 22, Marcos, no capítulo 14, João, nos capítulos 17 e 18. Além disso, possuímos também um maravilhoso, minucioso relato de Humberto de Campos, realizado no livro Boa Nova, capítulo 27, onde o irmão X, depois das cenas descritas com fidelidade nos evangelhos, nos relatará as disposições psicológicas dos discípulos naquele momento doloroso. Notadamente, e o que nos chama muito a atenção no relato de Humberto de Campos, ele irá nos apresentar a João, num momento especial, João, filho de Zebedeu, que em suas meditações acerca do Messias, refletia maduramente, mas com grande culpa, sobre a oração do Horto das Oliveiras, perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado, quando ele desejava atender ao desejo de Jesus, orando em seu espírito até o fim daquelas provas ríspidas. Para mim, a oração de Jesus no jardim do Getsemane é uma das orações mais impressionantes e reveladoras de todos. E isto me ajudou a entender um pouco melhor Jesus e amá-lo ainda mais. A oração do horto, a oração do Getsemane, é uma oração simples, mas não é uma oração simplista. Há uma profundidade inerente em cada palavra dita por Jesus. Sem maiores interpretações, vamos então a uma tentativa de narrativa cronológica dos fatos, conforme o que percebi na transcrição deixada pelos 4 evangelistas e do relato minucioso de Humberto de Campos. Nossa primeira parte, nós começamos pela descrição ofertada por Humberto de Campos, em que Jesus ainda está com todos os seus discípulos. Jesus, depois do ato de humildade extrema, de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retoma o lugar que ocupava à mesa e, antes dos discípulos se retirarem, Jesus elevou os olhos ao céu e orou assim, fervorosamente, conforme nos relata o Evangelho de João. Vamos, então, às palavras maravilhosas de Jesus. Diz Jesus: Pai Santo, eis que chega a minha hora. Acolhe-me em teu amor. Eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que esse mundo existisse. E Jesus, fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos, que silenciosos lhe acompanhavam a rogativa, continuou: manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu nos confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Nesse instante supremo, Pai,
Não rogo pelo mundo, que é obra tua e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. Mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vida o esforço a que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sob os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um contigo. E Jesus continua: dei-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas. Que, pois, eles compreendam que nossa tarefa grandiosa, o maior testemunho, é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata. Que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro está cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protegei-os a todos, Pai. Que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci e lhe fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Terminada esta belíssima oração, acompanhada em religioso silêncio por parte de todos os discípulos, Jesus se retirou em companhia de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, para o Monte das Oliveiras, onde Jesus costumava meditar. Os demais companheiros, os demais discípulos, se dispersaram, impressionados, enquanto Jesus, afastando-se com passos vacilantes, não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração. Acomodando os discípulos em bancos naturais que as ervas do caminho se incumbiam de adornar, falou-lhes assim o mestre, em tom sereno e resoluto: esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. A partir de aqui, nós passamos agora à narrativa de Mateus. Mateus dá ênfase a que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então, diz Jesus aos 3 discípulos que o acompanham: a minha alma está cheia de tristeza, até à morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice.
Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando Jesus para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E é quando Jesus, então, lhes diz, então, nenhuma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Daqui, nós prosseguiremos no relato cronológico com as palavras de Marcos. E nos diz o evangelista Marcos, e foi outra vez Jesus e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou novamente os discípulos outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. Daqui, prosseguimos com a narração do evangelista Lucas. Lucas nos diz, e cheio de angústia, orava Jesus com mais insistência ainda, e o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. E voltou pela terceira vez e disse aos discípulos, dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos agora, eis que está perto o que me trai. Na conclusão da narrativa do evangelista, Jesus aceita que chegou a hora de ser traído. Vamos encontrar em Humberto de Campos fatos importantíssimos narrados após a prisão de Jesus. Vou destacar apenas alguns. No dia seguinte à prisão de Jesus, as penas impostas a Jesus eram excessivamente severas, para que seus apóstolos se sentissem tentados a seguir Jesus em seu sacrifício. Com exceção de João, filho de Zebedeu, que se conservou ao lado de Maria até o instante derradeiro, todos os demais discípulos debandaram durante o sacrifício de Cristo. O Messias, no entanto, coroando a sua obra com o sacrifício máximo, tomou a cruz sem uma queixa, deixando-se imolar sem qualquer reprovação aos que o haviam abandonado na hora última. Exemplificando a sua fidelidade a Deus, Jesus aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que uma expressão menos branda contradissesse a sua tarefa purificadora. Apesar da demonstração de heroísmo e de inexcedível amor que Jesus ofereceu do cimo do madeiro, os discípulos continuaram subjugados pela dúvida e pelo temor. Por outro lado, ainda com a belíssima descrição oferecida por Humberto de Campos, vamos assistir a João em suas meditações acerca do Messias, quando entrou a refletir maduramente sobre a oração do Horto das Oliveiras, perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado. Quando ele, João, desejava atender ao desejo de Jesus, orando em seu espírito até o fim das provas. Por que ele dormira? Que tanto amava Jesus, justamente no momento em que o coração amoroso mais necessitava de assistência e de afeto. Por que ele, João, não acompanhara Jesus naquela prece derradeira, onde sua alma parecia apunhalada por intraduzível angústia nas mais dolorosas expectativas? Algum tempo se passou
sem que João, filho de Zebedeu, conseguisse esquecer aquela falta de vigilância da véspera do martírio. João sempre se sentindo culpado e pedindo perdão a Jesus pela falha que ele havia cometido. Passados alguns dias, após as reflexões costumeiras que fazia Jesus, sentiu ele, João, um sono brando que lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava dele. Toda a figura de Jesus se destacava na sombra daquilo que era um sonho para João, com divino resplendor, precedendo ao que João poderia dizer, Jesus, com aquele sereno sorriso dos tempos que estava encarnado, disse-lhe Jesus: João, a minha soledade, a minha solidão no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará, para quantos vierem em nossos passos, que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao calvário de sua redenção. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Essa face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, estando seus familiares e companheiros de confiança a dormir o sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Certamente, meus irmãos, ainda terei que voltar uma dezena de vezes a estas passagens para absorver uma maior amplitude dos ensinamentos de mais esse momento sublime do Mestre Jesus. Durante os estudos que fiz para esse breve momento que estamos encontrando, fiz mais algumas reflexões e tentarei fazer a provocação daquelas que elaborei, de uma ou duas, dado o nosso tempo. Vamos à primeira reflexão complementar. Imaginem, quando o véu das sombras desce sobre Jerusalém, as oliveiras do Getsemane parecem-nos reconduzir, ainda hoje, com o sussurrar das suas folhas, àquela noite de sofrimento e de oração vivida por Jesus. Ele, Jesus, se destaca solitário no centro da cena, ajoelhado no chão daquele jardim. Como cada pessoa que está diante da morte, também Cristo se sente afligido pela angústia. Aliás, a palavra originária que o evangelista Lucas utiliza é agonia, ou seja, Jesus está em luta. Então, a oração de Jesus é dramática, tensa, como num combate, e o suor estriado de sangue que se escorre pelo seu rosto é um sinal de tormento áspero e duro. O grito é lançado para o alto em direção ao Pai, que por um momento aparente parece misterioso e mudo ao próprio Cristo. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, o cálice da dor e do sofrimento. Rezar em tempo de prova é uma experiência que perturba corpo e alma. E também foi assim com Jesus nas trevas daquela noite.
No Cristo do Getsemane, em luta com a angústia, reencontramos-nos a nós mesmos. Quando atravessamos a noite da dor lancinante, da solidão dos amigos, do que consideramos ser o silêncio de Deus diante do nosso sofrimento. No rosto de Jesus, descobrimos também o nosso rosto, quando é regado pelas lágrimas e é marcado pela desolação. Mas a luta de Jesus não cede a qualquer sinal de uma rendição desesperada. Pelo contrário, Jesus professa a confiança no Pai e no seu misterioso desígnio. São as palavras do Pai Nosso que ele propõe naquela hora amarga. Não se faça, contudo, a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. E eis então que aparece o anjo da consolação, do apoio e do conforto que auxilia Jesus a nos continuar até o final do nosso caminho. Uma segunda reflexão eu ainda elaborei sobre aquele momento em que João sentiu um frêmito, em que ele apareceu adormecer, desprender-se do corpo num sono brando, foi quando ele viu o mestre. Ali era uma visão mediúnica, uma visão psíquica do próprio Senhor que se aproximava dele. E nós vamos pegar aquelas palavras de Jesus sobre a soledade no horto e vamos discorrer que esta é a mensagem do sono dos discípulos, o sono da falta de vigilância de contato. E aí vamos nos perguntar, quantas vezes nos cochilamos nos tormentos ou nos momentos morais mais importantes? Quantas vezes nos adormecemos no momento em que a gente deveria estar desperto psiquicamente? O sono aqui não é o sono psicológico, é o sono para as coisas elevadas da vida. Nós dormimos para as coisas espirituais. Às vezes, nós vivemos na Terra como sonâmbulos, adormecidos para a verdade. Essa é a dimensão do sono proposto lá na oração do horto. E que, claro, em alguns momentos, diante da verdade, o corpo reflete aquele desinteresse, aquela resistência, aquela falta de envolvimento em um sono físico. O corpo, às vezes, reflete essa falta de sintonia, essa falta de conexão com a verdade espiritual e somatiza. Um termo que tantos psicólogos gostam, né? Ou resulta em um sono corporal mesmo, num sono físico. Quantas vezes a gente lendo um livro espírita, ou a gente assistindo uma palestra, né? Espírita, vem aquele sono, aquele abrir de bocas, né? Os centros da consciência se anestesiam e nós adormecemos como efeito do nosso desinteresse. Ou como efeito da nossa vida material, das sensações grosseiras a que somos ligados, da vida que a gente gosta, né? Na verdade, a gente gosta, a gente fica antenado, ligado, a gente fica alerta para os espetáculos de agressividade, para as imagens sensuais ou sensoriais, para uma vida apenas física. Se nós não estamos acostumados, sentimos sonolência ao tocar nas verdades
espirituais. Então, quando paramos para nos deslumbrarmos, para acompanharmos um conteúdo, um prazer espiritual, não temos sensibilidade para aquilo e adormecemos. Então, o sono do Horto das Oliveiras é muito mais profundo que a nossa consciência pode imaginar. Já está chegando aqui o término da nossa exposição de hoje, para não ficar tão cansativa, mas eu chamaria a atenção de vocês, nos poucos minutos que restam, para que a gente pegasse a oração, tanto aquela que estão nos evangelistas, quanto aquela que está no preâmbulo de Humberto de Campos, e aprendêssemos como Jesus ora, como Jesus se dirige a Deus. Eu, a partir desse estudo que aqui a gente está conversando, eu separei alguns tópicos para que eu possa estruturar o meu estudo sobre como Jesus estrutura a sua oração. Então, eu vou deixar só os títulos desse estudo como um input, como aí um highlight daquilo da onde vocês podem partir. Prestem atenção no endereçamento da oração. Pai, prestem atenção na condição da oração, se você estiver disposto. Prestem atenção na oração como petição. Tome este cálice de mim. Prestem atenção na submissão na oração. Ainda não seja feita a minha vontade, mas a tua seja feita. Prestem atenção na intensidade com que Jesus orou. E prestem atenção na insistência, 3 vezes, em que Jesus orou. Deixamos essas reflexões para uma próxima oportunidade. A todos, um excelente domingo e que Deus continue a nos abençoar a todos.